trazer profundas transformações para a vida das pessoas. Então, esse é o nosso lema aqui hoje, tá bom? Então, a Paty vai tá com a palavra agora. Um recado que eu quero dar: se você tiver dúvidas, você pode ir colocando as suas dúvidas aqui no chat, né? A gente tem um chatzinho. E no final, ela vai responder, a gente vai responder as dúvidas para vocês, tá bom? Então, se no meio do caminho a Paty abrir também para dúvidas, aí ela vai indicar, e aí se ela falar para alguém abrir o microfone, pode abrir. Enfim, vamos juntos nessa jornada, tá? A gente não sabe o que vai acontecer hoje. Eu também estou muito curiosa em saber. Vamos ver o que vai dar e o que o campo nos oferece aí de presente. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre qual é essa ideia de lúdico e as constelações. O que tem a ver essa combinação toda do lúdico. A gente vai falar aqui muito sobre jogos de autoconhecimento. E a ideia aqui do lúdico é usar os jogos como ferramentas de autoconhecimento. E a ideia aqui de juntar esses dois assuntos é porque, num primeiro momento, pode parecer que são assuntos totalmente distintos, né? Os jogos, o campo dos jogos, eu vou falar especificamente de jogos de tabuleiro, com as constelações. Mas, à medida que eu fui conhecendo os jogos, eu vi como os assuntos estão conectados, como eles têm a ver, inclusive usam do mesmo campo sistêmico, né? Então, os jogos de tabuleiro e as constelações. E aí eu vou contar rapidamente da minha experiência aqui, do caminho que eu percorri. O primeiro jogo que eu conheci, isso foi depois das constelações, foi o jogo do herói. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui como é que é essa ferramenta. Hoje eu vou mostrar 2 jogos que tem tudo a ver com as constelações e vou falar um pouco da relação entre eles também. O primeiro, foi o primeiro que eu tive contato, foi esse aqui, que é o jogo do herói. Não vai dar para mostrar ele inteiro, mas eu vou contar um pouco da ideia de como é que funciona. Aqui no centro, ele tem o jogo do herói, ele tem aí uma cruz, e esse é o início da nossa jornada. É onde tudo começa. Então, esse jogo é baseado na jornada do herói de Joseph Campbell, que fala que todo herói recebe um chamado. E a gente pode se identificar muito com isso, porque todas as histórias dos filmes, as histórias de aventura, tem sempre um herói que recebe um chamado. E esse chamado é quando a pessoa sai da zona de conforto por algum motivo, algo acontece de diferente na vida desse herói, que o convida a ir para uma aventura. Uma aventura em rumo ao desconhecido, onde a pessoa não faz ideia o que ela vai enfrentar. Quais são os desafios, quais são os perigos que ela vai enfrentar nesse mundo. E a gente pode fazer uma ponte aqui com a nossa vida, quando acontece alguma coisa que faz a gente sair do status quo. Então, a gente está lá na vida nossa confortável, está tudo certo, tudo tranquilo, e de repente algo acontece. Uma demissão, falecimento de alguém querido, uma separação, uma mudança muito brusca, que faz um convite para a gente sair dessa zona de conforto. E aí começa aquele frio na barriga. Será que eu vou para esse mundo desconhecido? O que eu vou enfrentar? E aí o primeiro passo é a recusa, de eu não vou. Será que eu vou? Não vou. Não vou. Tá ruim aqui, mas tá bom. Deixa eu ficar aqui, aquele medo, que é o que nos limita. E aí, uma vez passada a barreira do medo, a gente enfrenta e vai para essa nova jornada. E aí, no meio do caminho, a gente pode encontrar aliados, mentores, pessoas que já percorreram uma parte desse caminho. Enfim, a gente desbrava esse novo mundo em direção ao mundo desconhecido. E a gente olha sempre qual é o nosso desafio. Qual é o desafio que eu tenho nessa jornada? E aí vem novos desafios.
a uma caverna desconhecida que eu não sei o que tem lá dentro, enfrentar os monstros, os dragões. Quando eu passo essa barreira e enfrento aquilo que eu preciso enfrentar e olho para aquilo que eu preciso olhar, eu consigo ver que aquilo que eu preciso enfrentar, o meu medo era muito maior do que isso. E aí eu me deparo com essa superação, a superação desse desafio. Eu fico mais preparada para enfrentar um desafio ainda maior. E aí eu entro em frente a esse desafio. E aí finalmente eu consigo alcançar o meu tesouro, o meu elixir, e voltar desse mundo e dessa grande aventura para o meu mundo, trazendo toda a experiência do aprendizado dessa jornada. E aí eu consigo compartilhar todo esse meu aprendizado com outras pessoas. A partir dessa experiência eu me sinto mais forte, eu evoluo um estágio. E assim é a nossa jornada. Eu me preparo para um novo desafio, para um novo chamado. E esses são os ciclos de evolução que a gente passa na vida. Todos nós somos chamados e convidados em algum momento para ir partir para essa nova aventura, para esses mundos desconhecidos. E esse é o pano de fundo desse jogo, né? E aí, o que ele tem a ver, enfim, com a constelação? Esse jogo, ele nos convida a entrar num campo também em contato com o nosso inconsciente. Então, assim como nas constelações, a gente acessa um campo em que a gente desconecta um pouco da nossa mente racional, aquela mente que atrapalha tanto, né, que mente tanto para a gente, nos atrapalha, e às vezes essa mente é a interferência na rádio que nos sintoniza com o nosso eu superior, com o nosso eu maior. Quando a gente usa as ferramentas como a constelação, como os jogos, a gente desliga um pouco essa mente julgadora, essa mente crítica e acessa o nosso eu verdadeiro. E a gente tem um contato maior com o nosso inconsciente, a gente consegue acessar as respostas que já estão dentro da gente, que a gente não consegue parar para se conectar, porque a nossa mente interfere no processo. Então, o mesmo campo que a gente acessa nas constelações, a gente acessa também nos jogos de autoconhecimento, nesses jogos de tabuleiro, no jogo do herói e no jogo do propósito, que eu vou mostrar mais para vocês, contar um pouquinho o que é. Então, esses jogos, especificamente aí os jogos de autoconhecimento, nos conectam e nos ajudam a entrar em contato com a sincronicidade. Assim como a gente tira uma carta, né, uma carta qualquer, e essa carta é aquela carta que eu tinha que tirar naquele momento, porque essa é a resposta que eu precisava do universo. A gente, através dos jogos, tem o mesmo campo de conexão. Então, o convite aqui para vocês sempre vai ser um convite para se abrir para as respostas que estão aí disponíveis para você. E entrar em contato com essa oportunidade que a gente recebe do universo em receber as respostas. Mas, na verdade, não é uma resposta que vem de fora. É uma resposta de revelar aquilo que já está dentro e que a gente, às vezes, não consegue acessar porque essa mente fica, será? Não é? Ela fica interferindo o tempo todo no processo. Então, esses jogos vão desligar essa mente toda e vão nos conectar ao que é o de verdade, é o que interessa, que é a resposta que a gente já tem. Tati, tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Tá? É que eu acho que o seu ficou no mudo. Acho que eu deixei você no mudo sem querer. Aqui, ó. Saiu? Voltou, agora sim. Tá. Acho que eu cliquei aqui e deixei você no mudo. Acho Tá. que é isso. Eu ia fazer uma pergunta. Antes de você passar para o próximo, fala um pouco do teu entendimento do campo, né? O que é esse campo das constelações, aí no uso dos jogos. É a mesma coisa, mas só para a gente também ouvir outras visões aí do campo, porque eu acho que isso é rico demais para a gente. Uhum.
O campo, o que a gente fala tanto, né, é tão famoso nas constelações, que é o campo morfogenético, nada mais é como a nossa conexão aqui com o nosso eu superior. E a conexão com tudo que nos cerca, e essa teia, grande teia invisível que nos une. Então, quando a gente participa de um processo de constelação, é muito incrível, né? Quem participou, quem já ouviu falar, sabe que aparecem pessoas naquele encontro que precisavam estar ali naquele momento para tratar suas próprias questões e para ajudar a pessoa que está constelando ali. Então, é uma grande teia ali, então tem uma conjunção aqui, né? Que é a gente que está maior do que a gente, que é muito além do nosso entendimento, que nos une. Então, é muito incrível, a gente nota isso na nossa cara quando a gente faz as constelações, que aquela pessoa tinha que estar ali naquele momento. Isso é muito, muito evidente. E essa grande teia é o que eu considero como o campo, né? Essa junção aí, essa nossa sabedoria coletiva. E é muito interessante notar que essa mesma sincronicidade, ela aparece também nos jogos de autoconhecimento. Então, quando a gente joga em grupo, um jogo de tabuleiro, e quando a gente tem uma intenção aí bem específica por trás, a gente também acessa esse mesmo campo morfogenético. E aí essa resposta vem não só da gente, mas dessa junção de pessoas que estão ali juntas com o mesmo propósito comum, com o mesmo objetivo. Então, isso que é muito interessante, perceber, comprovar, né? Porque a gente nota, à medida que eu tiro uma carta, né? Por exemplo, essa é uma carta do jogo do propósito, Purpose Mind Game. Eu tiro essa carta, eu falo, nossa, essa carta era para mim, não era para outra pessoa. E ela justamente caiu para mim. Quando a gente percebe isso, a gente comprova essa sincronicidade. Porque eu precisava daquela pergunta naquele momento. E isso vai me ajudar no meu processo de autoconhecimento, de evolução, nessa minha jornada. Então, quando a gente observa isso e comprova isso através desse processo, a gente sabe, né? Não tem mais dúvida da mente que, será? É. A gente percebe o que acontece aí essa mágica, que é o campo morfogenético, que é a partir da nossa abertura, e quando a gente tem uma intenção específica, a gente recebe essa resposta, né? Então, essa é a conexão. E isso é muito legal a gente ter em mente, assim, o que eu mais me apaixono da constelação é a gente poder usar isso no nosso dia a dia. Saber que isso não é uma coisa só do momento da constelação. É algo, no jogo, a gente consegue trazer também essa inteligência para o nosso dia a dia, né? Então, eu olho muito para isso como uma técnica que a gente pode trazer para o cotidiano mesmo. É como se o seu dia estivesse te dando pistas. Assim como o jogo, no seu dia você tem pistas emocionais de como você pode lidar com algo. Então isso eu acho fantástico assim no mundo da constelação, que é a ação do campo no nosso dia a dia, né? É bem legal. Obrigada. Para tudo. E aí as respostas vêm. A gente pode usar isso para resolver questões do nosso relacionamento, questões do nosso trabalho, as dúvidas que a gente tem aí no caminho. E tudo está conectado. Então, eu percebo cada vez mais, olhando as leis, as leis da constelação, o campo, que tudo está totalmente conectado. E aí, a gente fica, às vezes, procurando as respostas, e a gente pode usar essas ferramentas, né, a constelação, os jogos, para a gente reconectar com essas respostas que estão aí dentro da gente. E que, às vezes, não estão tão claras por causa dessa interferência do mental. Então, eu trabalho bastante com Enneagrama também, e a gente percebe a questão dos nossos centros de inteligência. A gente tem um centro de inteligência, tem um mental aí muito importante para a gente, o nosso lado racional, nosso lado de análise.
A gente tem a nossa inteligência emocional também, como algo muito importante, e a nossa inteligência do corpo. E, e quando a gente entra no campo, a gente percebe que eu não posso só usar o lado, nossa inteligência racional. Eu posso usar outros tipos de inteligência para integrar tudo isso, para acessar as respostas de forma mais completa e mais conectada com a verdade, sem máscara, sem filtro, usar o que é. E aí é que está o grande mistério desse processo, né? Eu usar através do divertido, do lúdico, eu vou me liberando aí dessa mente crítica e vou acessando aquele lado mesmo puro, ingênuo da criança, que não tem muitas dúvidas, ela simplesmente vive mais o presente, o que é. E é algo que às vezes a gente esquece com tanta informação, com tantas coisas que a gente aprendeu, com tantas limitações e crenças, a gente acaba ficando preso nisso. E aí a forma de usar as ferramentas como os jogos e as constelações, ou tudo isso junto e misturado, a gente volta a esse estado de presença e de confiança. Confiar que a resposta vem, se a gente estiver aberto e sem essas críticas internas. Então, Cris, posso seguir aqui? Tá me ouvindo? Ah, agora eu não tô te ouvindo, tá mudo aí. Tá mudo aí. Pode seguir em frente. Então, bora, vamos que vamos. Então, ó, tem muita coisa para apresentar para vocês aqui. Eu queria mostrar para vocês esse jogo aqui, que é um meu xodó aí mais novo, mais querido, que é o jogo do propósito, Purpose Mind Game. Esse jogo, essa mandala é a mandala do jogo, ele é um tabuleiro, ele é para ser jogado até 6 pessoas, e a ideia desse jogo aqui é a gente se reconectar com o nosso propósito de vida. Então, a gente fala até se reconectar, porque a gente já veio com essa programação, a gente esquece às vezes, e pelos aprendizados, pelas crenças, pelo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, então as limitações, o que os pais queriam que a gente fosse, as pessoas da nossa convivência, a gente vai adquirindo aí vários post-its que vão colocando na gente. Não, isso aí não é para você. Ah, não, sai dessa, vai fazer outra coisa que te dá dinheiro. Uma série de coisas que a gente vai ouvindo e vai absorvendo como verdade e vai se desviando da rota original, que é o nosso propósito, o que a gente veio fazer aqui nessa existência. E a ideia desse jogo de tabuleiro é a gente garimpar, né? Até são pedras que a gente joga, que é um grande garimpo, né? São as pedrinhas, cada pedrinha um jogador, para a gente garimpar os aspectos da nossa essência. Então, ao longo do jogo, a gente vai se limpando dessas mentiras e dessas crenças e vai se reconectando com a nossa verdade, quem que a gente é, o que a gente quer. E a partir daí, dessa reconexão, a gente consegue depois montar o quebra-cabeça e voltar ao nosso propósito de vida. E aí, com isso, a gente ganha uma grande força, uma bússola. Com essa bússola, a gente consegue ter mais força de tomada de decisão, de que rumo que eu tomo, se aquelas ações que eu faço ao longo da vida estão conectadas com o propósito que eu vim fazer aqui. Então, essa é a ideia. E é um campo, né? Então, a gente já percebe só no tabuleiro que é um grande campo, né? Pela mandala. E a partir daqui, dessa vivência jogando em grupo, o grupo também se une num objetivo comum, que é se reconectar a esse propósito. E não só a gente vai resgatar aspectos de nós mesmos, mas também a gente vai contribuir para a construção do propósito da outra pessoa. Então, a ideia do jogo é isso, é esse campo mágico que a gente forma aí juntos e constrói juntos esse resgate.
que a gente percorre várias coisas aqui. Então, essa mandala do jogo, ela é uma grande metáfora do planeta Terra, em que aqui a gente tem o céu e a gente vai percorrendo várias camadas de fora para dentro. Então, aqui é a vegetação, é, as rochas, o solo, a água, as camadas de rocha, até chegar no centro da Terra. E assim como é na nossa jornada, a gente vai fazer uma jornada de dentro para fora, ou desvendando as camadas mais superficiais, que estão mais evidentes para nós, para nossa consciência, até entrar nas camadas mais profundas e relembrar coisas que a gente nem lembrava da nossa infância, por exemplo, que a gente fala, nossa, nem lembrava que eu gostava disso, nossa, isso tem tudo a ver com aquilo que eu esqueci, mas que é o meu propósito. Então, essa é a ideia aqui do jogo, e aí tem vários símbolos aqui, em cada camada tem uns símbolos. E cada um dos símbolos aqui é um aspecto da nossa essência que a gente vai garimpando. A gente vai garimpar aspectos da identidade, valores, virtudes, os nossos comportamentos, e assim vai, as nossas habilidades, vários aspectos do nosso ser. A ideia do jogo é depois a gente vai pegando pecinha por pecinha e vai recolocando aqui no nosso grande tabuleiro da vida. E depois no final são 3 horas de jogo, a gente sai com várias peças desse quebra-cabeça. E depois na sessão individual a gente monta esse grande quebra-cabeça do nosso propósito e fecha a nossa declaração do propósito, que aí é o nosso quebra-cabeça montado, que é a nossa frase. Quando eu fiz esse jogo, eu tinha uma ideia do meu propósito, mas ele não estava tão fortalecido como ele é hoje. E quando eu fiz, eu queria uma ferramenta lúdica, leve, prática, que conectasse com o campo, mas que me mostrasse mais força nesse propósito. E quando eu fiz esse jogo, eu me reconectei com o meu propósito, que é trabalhar com autoconhecimento, né? E trabalhar com o campo, com a pessoa, com o indivíduo e com o todo, facilitando os processos de transformações profundas, que é o que eu acredito. Só que dessa forma, leve, divertida. Então, por isso que eu acabei me transformando em facilitadora desse jogo, porque ele me reconectou comigo mesma, com a minha essência, com o meu propósito. Tem tudo a ver. Né? Então, hoje eu acabo unindo esses conhecimentos de uma ferramenta como essa, que é lúdica, com essa conexão tão profunda que é o campo das constelações. Né? E eu consigo ver essa teia se manifestando aí quando as pessoas vêm jogar. Como é sábio tudo que acontece lá em cima para que a gente esteja unido aqui. Assim como a gente está unido hoje aqui, conectados aqui nesse processo, e a gente vai fazer aqui alguns exercícios, tem uma razão de ser que nos une aqui agora, hoje. Né? Então, eu acredito nessa magia, nesse grande mistério. Né? E por isso que faz eu trabalhar com esse tipo de ferramenta. Que a gente não precisa buscar aqui, extrair da mente, abrir a nossa cabeça e achar que as respostas estão só aqui. Mas as respostas estão aqui. Nessa sabedoria coletiva também. Então, eu posso acessar isso, resgatar e trazer, fazer um download aí dessa informação que está aqui disponível. Né? Então, através disso, se eu libero aqui a mente, né, dessa interferência da rádio aqui, que é o mental, eu consigo captar essas informações que estão aí disponíveis nesse campo todo. Paty, você acha que o que atrapalha a gente, então, de reconectar com o nosso propósito de vida é a nossa área racional? Assim, que o jogo ajuda a gente a entrar mais profundamente no lúdico, no emocional, né? Você acha que tem a ver com isso? Tem. Não só o mental, assim, a mente interfere bastante nesse processo, porque eu digo sempre que a mente mente. Então, essa mente que a gente duvida.
E às vezes tá ali, tá tão evidente, porque o propósito não é alguma coisa fora. Na verdade, o propósito é algo que quem a gente é. Quem a gente veio para ser. Então, ele é muito mais próximo do que a gente imagina, só que a gente duvida. Ah, será? Ah, quando a esmola demais, o santo desconfia. Ah, não, fácil demais. Não, isso aí são grandes crenças aí que a gente adquire. Ou as coisas que foram falando pra gente e a gente acreditou. Você não serve para isso. Não, para de sonhar, para de vai fazer outra coisa. Isso não é para você. Tem crenças de não merecimento também que fazem com que a gente não acredite que uma missão grandiosa é pra gente, né? Assim, ah, se você vai falar para multidões, e aí você fica enxergando, Não, né? eu Nossa. não, nem pensar, socorro. Tem várias coisas, então tem isso, tem as crenças limitantes, tem a mente que atrapalha a nossa, que interfere esse nosso acesso, tem o medo. Eu ia fazer outra pergunta que é, as pessoas que já fizeram esse jogo, que já passaram por esse processo, né, que é o jogo em si, e depois a sessão individual com você para reordenar tudo isso, elas sentiam o que antes de fazer o jogo? Assim, elas te procuram com que tipo de queixa? Tem vários objetivos aí. Tem algumas pessoas que querem mesmo saber o propósito e não fazem ideia, não sabem por onde começar a se reconectar com isso. E já entendem que isso é algo importante e que às vezes as pessoas ficam sem rumo, sem esse propósito. Então, será que eu estou com o caminho certo? Será que a profissão que eu escolhi é a profissão que está alinhada com o que eu vim fazer aqui? Porque existe um sentimento aí de vazio, né? De, de se sentir meio perdido, perdendo tempo. Então, geralmente, quem vem me procurar tem essa sensação de que está faltando alguma coisa. E às vezes até numa profissão legal, conquistou as coisas materiais, já tem aquilo que precisa, só que ainda falta alguma coisa. Então, poxa, como é que eu ainda sinto esse vazio, essa falta de algo que eu não sei o que é, e que eu já conquistei tudo, assim, que a sociedade diz que é algo que me traria felicidade. Então, um emprego bacana, uma casa, um carro, a pessoa está numa situação confortável, por exemplo, financeiramente, mas tem uma sensação de vazio, de que falta. Então, geralmente é isso, tem essa questão. Ou essa coisa de falta de rumo mesmo. Eu não sei que rumo tomar. Ou agora eu vou mudar de carreira, mas para onde eu vou? Por onde eu começo? Vou empreender. Então a vida me levou a empreender o meu negócio. Então não tenho mais emprego, o que eu estava, não existe mais, ou a pessoa foi demitida e quer mudar. É uma oportunidade, porque é o que eu digo, na crise é que a gente se mexe, né? Quando a gente está numa situação Verdade. confortável, tá tudo bem, né? Quem Então será que nunca é o ruim, sentiu mas tá isso? bom. É o ruim, mas tá bom, tá ali na zona de conforto. Agora, quando vem uma crise, uma situação, uma crise financeira, por exemplo, que isso me leva? É uma grande oportunidade de alinhar o rumo. E aí, a melhor forma de alinhar o rumo, né? Hoje, se eu tivesse começar aí do começo, qual a coisa que eu mais começaria aí para alinhar o meu propósito? Porque isso dá um senso de direção. Se eu faço o que eu faço hoje, as ações que eu tomo, eu consigo identificar se essas ações estão ou não estão alinhadas com o meu propósito de vida. Isso me dá força, né? Isso me dá um senso de tempo produtivo. Essa é a ideia. E que não eu estou perdendo tempo na vida, que estou navegando ou deixando a vida me levar. Porque nesse deixar a vida me levar, quando vê, já foi. Né? Aquela poesia lá, quando vê, já fui, já tenho 50, quando vê, já é final do ano, quando eu vejo, já a vida já passou, e aí, que mais? O que eu quero deixar? Então, uma das coisas é essa também. O que eu Qual é vou. o meu legado, né? O que eu Já teve construí? gente que veio me procurar, que fez o jogo,
teve uma senhora que fez um jogo comigo, que ela já tinha, assim, super bem sucedida, abriu uma empresa super bem, ela tá na beira de se aposentar e ela veio fazer o jogo comigo para entender assim, agora que eu vou me aposentar, será que eu cumpri o meu propósito? Será que falta ainda eu fazer? Eu tenho a sensação de que falta alguma coisa. Eu quero fazer esse tempo do meu tempo agora como aposentado mais produtivo possível, mais conectada possível a mim mesma, quem eu sou, o que eu quero deixar. Então, olha que coisa interessante. Então, tem muita coisa legal a gente trabalhar dentro desse propósito, porque, na verdade, é a gente se reconectar a essa verdade. É isso que é a ideia. E aqui, a verdade, não que eu acho que é a verdade, porque às vezes eu acho e não é, por causa dessas crenças todas. Né? Então, com o lúdico, com o campo das constelações, eu estou acessando um campo muito mais vasto. Além de ser leve, divertido, mas eu estou acessando um campo profundo da minha verdade aqui no meu inconsciente. E também de outras pessoas, né? O campo geral, de todo mundo que está participando do jogo, né? É uma sincronicidade doida, que é só vivendo para saber, assim como nas constelações que as pessoas vão e não sabem o que é esse negócio, e eu não consigo, eu trabalho há anos com constelação, as pessoas me falam, o que é constelação? Eu falo assim, vai lá ver, vai lá assistir, porque eu Não não sei dá para explicar. explicar. Eu não sei explicar. Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não sei explicar o que é constelação. Vai lá ver, que aí você entende o que é. E aí, na É a primeira mais pura verdade, né? agora eu entendi o que é isso. Lá no grupo que eu faço, eu falo o que é. Aí eu falo, agora esquece, porque tudo que eu falei não explica nada. Eu só estou aqui alimentando a sua criança para ela ficar calminha. Agora que você vai viver a verdade aqui. Esquece, É né? verdade. É muito verdade isso. Outra coisa que eu quero dizer para a galera que está na aula, escreve aqui para mim no chat se você sente essa sensação de vazio. Escreve para mim #buraco, para eu saber quem é que está sentindo esse vazio assim profissional ou na vida, essa sensação de estar perdendo tempo, que a gente vai saber, né, como ajudar vocês. Alguns até falando de um barquinho, a pessoa sente um barquinho navegando assim à deriva. Não sabe, né? Se o mar foi para lá vai, se o mar foi para cá vai, então eu não sei exatamente qual. Eu não tenho a direção, né? Então, essa sensação, acho que para mim é uma grande metáfora isso, a gente. Às vezes, e quem nunca, né? Quem nunca se sentiu no momento de deriva, que você vai simplesmente fica ali esperando e torcendo para vir um vento para te levar para algum lugar, para alguma ilha, para algum lugar que te faça um sentido, né? E aí, quando a gente toma esse leme da direção e a gente fala, não, eu agora consigo tomar a direção do meu propósito, eu estou conectada. Isso empodera, dá força. Você sente que, eu digo que o universo conspira. A gente está conectado mesmo, de forma integral, as coisas vão acontecendo e vão conspirando. É outro nível de energia. Diferente dessa vida passada, esse mar aí que eu não sei se agora é tempestade, agora uma ondinha, eu vou me deixando levar. Porque isso eu digo que é engrenagem, a grande matrix, que a gente deixa, às vezes, num estado tão de dormência, de anestesiamento, assim, que a gente vai simplesmente deixando e torcendo para alguém conduzir o nosso barco, né? Só que aí vem essa sensação de que eu vou para onde? Que eu sou? Onde eu vou chegar? Não faço ideia. Que é essa falta de rumo. E aí entra a história da Alice lá, né? O gato que fala que se eu não tenho direção, qualquer caminho serve. E aí eu não tenho o menor controle de onde eu vou parar. Então, por isso que o propósito, ele dá esse senso de direção, de norte, de conexão, poxa, eu sei que eu vou deixar algo aqui que é importante, não só para mim,
mas é importante para as pessoas, para a humanidade, que vai fazer diferença de alguma forma. E a gente tem esse senso, né? Falando das constelações, o senso de pertencimento. Então, eu tenho, essa é a base do ser humano, eu tenho necessidade de pertencer. E aí, para eu ter esse senso de pertencimento, o que eu posso oferecer para esse grupo, para essa comunidade, para esse mundo? Que é só meu, só eu posso realizar isso na vida e mais ninguém. Então, um senso de inclusão, de me incluir, que todos são importantes, inclusive eu nesse processo. Então, essa é a minha contribuição aqui dentro dessa existência. Então, dar esse tipo de força, trabalhar com isso, né? Com as constelações, com o campo dos jogos e com o propósito. É a gente saber que eu contribuí com essa peça que só eu podia, só eu tinha esse encaixe aqui nessa existência. Então, que bom que eu pude oferecer isso para o mundo, que é só meu. Então, dá um senso de eu pertenço. Isso muda tudo, né? Muda o jogo, porque a gente começa a entender, primeiro, que a gente pertence. Então, se eu pertenço, o que eu tenho para oferecer é muito importante. E eu começo a olhar para mim, né? Porque se a gente está excluído desse processo, a gente mesmo não está olhando para o nosso propósito simplesmente por uma autoexclusão, né? Então é um movimento aí, é uma constelação bem profunda mesmo. Né? Muito. E é um certo egoísmo, né? A gente não poder oferecer a nossa realização, o nosso grande trabalho para o mundo. É um grande egoísmo da nossa parte de faltar essa peça, que só a gente pode oferecer. Então, como é que eu vou deixar isso, né? Aproveitar essa oportunidade de estar aqui agora, sem contribuir com esse aspecto que é único meu. Nossa, isso... É como se eu não oferecesse para o mundo essa oportunidade. Então, é um grande egoísmo da minha parte fazer isso. Né? Então, às vezes a gente se esconde por medo, né? Por medo. Então, eu já vi, uma pessoa fez comigo aqui o jogo e um grande medo do sucesso, medo de aparecer. E aí o jogo reconectou ela com essa coisa de peraí, que você tem medo do quê? Se você tem medo de brilhar, da tua luz, você não oferece para as pessoas essa oportunidade de que elas brilhem também. E de que você ofereça essa parte sua. Então, é uma grande reconexão a isso, porque às vezes esses medos, né, que é uma frase do Joseph Campbell, ele fala que a caverna que a gente tem mais medo de entrar é onde guarda o tesouro que a gente tanto procura. Então, passado essa barreira do medo, a gente pode se surpreender que o monstro, às vezes, é muito menor do que a gente imagina e a recompensa vale muito, muito a pena. Né? De a gente se permitir mesmo ver o outro, enxergar o outro e ser visto também em quem a gente é, sem rótulos, sem máscara, sem julgamento, sem interferência, sem crenças. Simplesmente ser quem você é. Então, para isso, parece muito simples, mas é uma grande jornada de crescimento, né? De deixar os padrões antigos, deixar as amarras, os emaranhados todos, as crenças familiares da ancestralidade, crescer, ter coragem de virar adulto, e declarar aí a independência, ao mesmo tempo honrando os nossos ancestrais, os nossos pais, e a gente se permitir fazer o que precisa ser feito. Né? Então, você vê que é uma coisa assim, a gente começa, né, nessa brincadeira, no lúdico, no processo, resgatando mesmo a nossa origem de infância, de brincar. Quem nunca, né, brincou com jogos de tabuleiro? E aí a gente começa a conversar coisas de gente grande mesmo, coisas que importam. Né? Então o jogo ele tem essa capacidade através né, brincando, a gente consegue entrar em conversas, em campos que a gente nunca parou para pensar antes.
né? E aí eu queria aproveitar, né, já que nós estamos aqui e já que nós estamos nessa conversa, queria fazer algumas perguntas para vocês que eu vou tirar aqui. Gente, coloca antes dela tirar a cartinha, dá uma respiradinha aí, intenciona o que você quer ver hoje aqui, né? Intenciona aí. Vamos Aproveitando aproveitar esse momento. todo o nosso campo aqui, que nos uniu aqui agora, tanto aí no Zoom, no Instagram, eu queria que vocês mentalizassem agora, falando de propósito, a gente vai fazer duas conexões aqui hoje, né? Os jogos no campo. A primeira a gente vai fazer vamos colocar só um dedinho do pé assim, só para a gente sentir aí a temperatura da água no nosso propósito. Então, algumas que eu vou tirar aqui agora, algumas cartinhas para a gente refletir. E aí eu vou pedir para você se conectar, sabendo ou não já do teu propósito, de que você se atentasse aí do outro lado a essa pergunta e respondesse aí para você genuinamente, sem pensar, e até porque essa resposta é só para você, né? Ninguém aí vai te julgar se é certo ou errado, ninguém precisa saber disso, é a única pessoa que você tem que se preocupar agora é com você mesmo, e é responder essas perguntas de forma genuína e verdadeira. Então, a primeira pergunta da cartinha que eu tirei aqui é: qual é a coisa mais importante em sua vida? E você vai refletir Tira aí a aí, resposta. reflete. Se quiser anotar, qual é a coisa mais importante em sua vida? Um tempinho para você pensar, você pode se conectar a isso. E é muito interessante que você pense aí a primeira resposta que te vem. Sem muito. Porque a segunda resposta é cheia de interferências. Ou aquele debate interno. Não é? Aí você fica discutindo com você mesmo. Então, a ideia é direto. A coisa mais importante na sua vida. E é o que te vem, a primeira resposta. E aí, essa primeira pedrinha aí do nosso garimpo do propósito. Lembrando que o propósito, na verdade, é um resgate de você com você mesmo, sem julgamento, sem interferência, o que é a tua verdade. Eu tirei mais uma pergunta para você também anotar e ir pensando aí. No final da sua vida, o que é que você mais lamentará não ter feito? Vou repetir a pergunta. No final da sua vida, o que é que você mais lamentará não ter feito? E você pode anotar aí a sua pergunta, ou anotar as respostas e se conectar ao que vem primeiro. Algumas pessoas já estão me respondendo aqui algumas coisas. Olha que interessante, veio uma resposta aqui da Amanda. Não ter sido melhor para mim mesma. Então vejam que às vezes a gente pensa tanto para os outros e às vezes esquece da gente, né?
E isso é muito interessante de observar. E aí eu digo que, né, falando de relacionamentos, que é o que a gente trata tanto nas constelações, às vezes a gente se preocupa tanto com os relacionamentos e com o outro e esquece da gente. É muito doido isso, né? Eu falo que o primeiro casamento que você tem é com você mesmo, porque você vai ter que se aguentar desde o primeiro dia até o último, quer queira, quer não. Então, né, não Uma é egoísmo, pegadinha. né? Não Pegadinha. tem jeito. Né? Hoje em dia ainda a pessoa vai e vem, né? E a gente fica. Então, a gente precisa se cuidar, se olhar. Isso não é egoísmo nenhum. Vou para a terceira pergunta. Quais as qualidades e competências que você tem que se orgulha? Vou repetir a pergunta. Quais as qualidades e competências que você tem que se orgulha? E a última pergunta é: lembre-se dos seus primeiros anos de existência. O que você queria ser quando crescesse? Que habilidades, comparações e metáforas isso pode representar? Então, essa é bem extensa e bem, né? A gente vai resgatar várias coisas aí da nossa essência. Eu vou ler de novo para você. Lembre-se dos seus primeiros anos de existência. O que você queria ser quando crescesse? Que habilidades e comparações ou metáforas isso pode representar? E aí lembra de uma metáfora, então comparado a quê? Algum desenho, algum animal, alguma história? O que te reconecta com esse desejo de ser quando era criança? Isso é muito importante, porque atrás desse desejo, dessa intenção lá da infância, tem alguma coisa ali muito, muito importante que a gente precisa olhar e cuidar, porque não é à toa essas vontades, esses desejos da infância. E aí eu quero compartilhar a minha experiência com essa pergunta, que essa pergunta aqui, ó, essa aqui me pegou quando eu fiz o meu propósito. E eu tinha muito assim, quando eu era pequena, eu gostava de fazer meus próprios brinquedos. Eu fazia brinquedinhos de caixinha de fósforo, de Yakult, eu fazia minhas xícaras, minhas sopás de caixinha de fósforo. E eu sempre gostei de coisas manuais e objetos, de bonecos, coisas assim. E eu gostava tanto disso que quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu falava que eu queria ser arquiteta. E era uma coisa muito doida, porque desde os 5 eu me lembro, eu falando isso que eu queria ser arquiteta. E aí eu fui fazer a minha faculdade de arquitetura e fui vendo que, poxa, não, legal, mas está faltando alguma coisa, aquela coisa do vazio, né? Legal, né? Sempre quis fazer, mas está faltando algo. Até que eu fui trabalhar com centrais de atendimento e no quarto ano eu comecei a tomar gosto comecei a liderar uma equipe nas centrais de atendimento, virei supervisora, coordenadora e fui fazendo carreira dentro do call center, das centrais de atendimento, até que um belo dia, no quarto ano da faculdade de arquitetura, eu larguei a faculdade. E aí as pessoas me falavam, nossa, é doida, largar no quarto ano, por que não termina? Porque não tem muito sentido isso, não é isso que eu quero fazer. Mas era uma certeza muito absoluta.
E tudo bem, eu fui fazer depois, a minha segunda faculdade foi de gestão de call center, depois eu fui de administração, eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, mas por que eu gostava de arquitetura? O que isso tem a ver, né? O meu desejo lá da infância com o que eu estou fazendo agora. E muito recentemente me caiu eu digo que não foi uma ficha, foi uma tampa de bueiro na minha cabeça, que o que eu gostava o que eu gostava na arquitetura era de trabalhar, era da questão do lúdico, que era a questão de demonstrar, de ver ali representado os bonecos e os objetos que eu fazia. Eu gostava de olhar essa história de fora, olhar isso. E eu fui perceber isso muito tempo depois, quando que eu trabalhava com constelação, que eu fazia isso, nas constelações, o que eu mais gostava na arquitetura, que é lá o rosto da infância, que era trabalhar com o lúdico, com os bonecos, eu faço hoje com os jogos, com as constelações online, com bonecos, eu trabalho com isso. E isso tem total conexão com o meu propósito, porque eu uso as mesmas ferramentas que eu gostava desde quando eu era criança. Olha que mágico! Eu Então lembrei aqui. é legal, mas eu não tinha a menor noção disso, eu não tinha feito esse link. Fui fazer muito tempo depois perceber essa afinidade. Então, quando a gente tem essa afinidade da infância, a gente acaba resgatando o que é, porque isso tem a ver com a gente, essas afinidades. Então, meu convite aqui para você hoje, nessas 4 perguntas, é você fazer um resgate aí de aspectos seus que às vezes talvez sejam esquecidos, adormecidos, resgatar isso. Sabe o que eu lembrei aqui, Paty, agora? Acabei de lembrar que a memória que vem para mim é do cientista maluco que explode o laboratório. Daquela imagem de criança. Mas às vezes vem uma imagem mental que a gente não consegue decifrar muito bem, né? Porque está acessando o lúdico. E aí, quando eu entro com a interpretação disso, né? Eu lembro da leitura de mapa astral também, do quanto eu tô ligada à transformação, né? Quanto essa coisa da transformação e às vezes vai explodir, porque você quer causar mesmo uma transformação, quer mudar algo, né? Então, até esses exercícios, para quem já sabe, para quem já está se sentindo sem o buraco, no rumo, é muito legal para realinhar, né, essa estrutura mental do que você está vivendo. Né? Foi muito legal lembrar dessa memória agora, enquanto estava fazendo esse exercício. Então, só queria complementar com isso. Aí o pessoal falou aqui algumas coisinhas. E a Carol falou uma coisa, quando você não lembra de memórias da infância. Você já lidou com isso durante o jogo, Paty? Como que lida com isso, né? Quando a pessoa não lembra. Tem 2 coisas aí. Uma que isso não tem problema nenhum no jogo, porque a gente vai fazer várias perguntas de vários níveis. Então, se uma pergunta não é tão clara, porque dessas 4 perguntas, aposto que cada um mexeu uma pergunta diferente, mexeu mais ou menos. Então, o mecanismo do jogo faz isso, a gente cercar por vários aspectos, vários momentos. Então, para mim, esse exemplo que eu dei foi um que mais mexeu comigo, foi essa pergunta. Mas para outras pessoas é o que você lamenta não ter feito na vida, então, que é o que você quer deixar. Então, para cada um vai tocar de uma forma. Então, não tem problema nenhum não lembrar, isso não vai interferir em nada. Agora, o que pode estar aí, já falando do lado da consteladora aqui, o que pode estar por trás aí de não acessar essa memória da infância são questões aí de momento de experiências ruins, de traumas, coisas que foram deletadas para o seu bem-estar, porque a gente não esquece aí dessas memórias à toa. Tem alguma coisa aí, né? Esse bloqueio tem alguma intenção positiva, que é te proteger. Então o que está deixando de ser acessado aí? Por quê? Qual que é o mecanismo de proteção e de defesa?
né? Aí já é um caso para, né, para as nossas super constelações aí para trabalhar. Então, assim, esse é um começo de tudo. Então, a ideia é fazer várias perguntas e trabalhar várias camadas do eu, da identidade. E no jogo, as pessoas vão contribuindo com os propósitos das outras pessoas, assim como na constelação. Então, a gente troca muito, dá pitacos aí nos propósitos dos outros, mesmo sem conhecer a pessoa. Nunca vi para você, mas eu já, pelo que você fala aqui no jogo, eu já acho que o teu propósito é tal. E isso cria um campo muito fértil aí de várias novas possibilidades. Ou coisas que eu não tinha percebido, né? Quando eu fiz o meu propósito, eu não tinha tão claro que o meu propósito era impulsionar transformações. Então, me colocava muito em ajudar, contribuir, facilitar, mas não no sentido de impulsionar, dar movimento. E quando eu me reconectei com isso, isso tem a ver comigo. Né? Então, às vezes, é uma palavra, é um refinamento do teu propósito que faz toda a diferença. E para mim fez muito, né? Por isso que eu estou aqui hoje compartilhando essa ferramenta que para mim fez tanta diferença. Né? Eu quero compartilhar também que é uma sensação que a gente tem logo depois que a gente conecta com o nosso propósito, que é a sensação da dancinha da vitória. É como se tudo fizesse sentido para você a partir dali. Então, eu estava lendo aqui o comentário do Rafa, né, que é meu amigo, inclusive, e ele falou, eu lembrei que eu gostava de assistir o Gato Félix, que tinha uma bolsa mágica. Ele conectou, e aí vem a sensação de, nossa, que alívio, gente. Se você sentiu isso, é porque você está começando, que o jogo já fez um efeito aí em você agora já. Se você ainda não sentiu, calma. Existem outras perguntas, né, que são os outros passos do jogo, que vão te levando a sentir isso, né? Que eu acho que ao final de todo esse processo é a sensação de, ufa, que alívio, né, Paty? É isso, né? Isso, é um norte, assim, é uma sensação de, nossa, tô no rumo certo, tô com uma... o que eu faço tem sentido, né? É a questão do sentido da existência. Eu sei que aqui, ó, o tempo voa, é uma coisa muito louca, e agora já é 10h06, eu nem acredito. Mas eu queria fazer mais um exercício aqui para vocês conhecerem o jogo do herói, pode ser? Sim! Digam sim, se vocês... Escrevam sim aí para mim no chat, para a gente saber que vocês estão com a gente. Então, assim, aproveitando aquela jornada, estou ouvindo vários sims, vários sims. Então, tá bom. Atendendo a pedidos, eu vou fazer aqui um breve exercício. E o primeiro, o jogo do propósito, o jogo do herói também muito legal, também conectado no campo morfogenético, ele tem o objetivo de trazer respostas para a gente quando a gente está naqueles momentos de maior dúvida. Ah, para onde eu tô, para onde eu vou, né? Não sei se é o caso agora, eu compro uma bicicleta, eu não sei, eu quero mudar de profissão, não sei qual é a que eu vou, eu quero empreender, mas eu não sei por onde eu começo, qual é a área, enfim, aqueles momentos de maior dúvida na nossa vida, o jogo do herói, ele traz respostas, e as respostas são todas conectadas contigo e com o campo. Só que, assim como as constelações, a gente precisa ter uma pergunta. Então, eu te pergunto agora, e vou pedir aí quem tem papel e caneta para escrever. Qual é a sua questão? Então, qual a questão que te tá pegando aí de maior dúvida para você nesse momento? Qual que é a tua questão? Que pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão de relacionamentos. Qual é a questão que está mais te incomodando nesse momento? A dúvida que você quer que seja respondida. A gente não vai, né, fazer o jogo aqui. Se a gente fosse fazer o jogo aqui, o jogo
O jogo do herói, ele tem... O jogo do propósito tem 3 horas de duração e o jogo do herói tem 2 horas, 2 horas e meia. Mas a gente vai começar aí essa brincadeira e para que essa brincadeira tenha força, ela precisa ter essa questão e quanto mais específica for, mais essa resposta vai estar mais conectada aí contigo, tá? Então, escreveram a pergunta. Vou dar mais uns segundinhos. E escrever é muito legal também, tá? Durante o jogo a gente escreve também para se reconectar com isso. Então, algumas pessoas aqui falaram trabalho, vida amorosa, vamos ver o que vai dar. Mas é importante que você faça isso em formato de pergunta. Para a gente começar, a gente sempre começa o jogo do herói com um chamado. Qual é o seu chamado? Ó, tem uns até curiosos aqui perguntando a questão do outro. Não, pergunta o seu aí, fica com a sua questão. Então, a gente vai começar com um chamado. Qual é o seu chamado para a aventura nessa questão? Então, eu vou pedir para você escolher um número 1, 2 ou 3 e anotar aí no papel. 1, 2 ou 3. Anotou? 1, 2 ou 3. Então, eu vou tirar a primeira carta, que é a carta número 1. Que é, para quem escolheu o número 1, qual é o seu chamado? Quem é você no início dessa jornada? Então, tirei uma carta aqui qualquer. Então, o início, quem escolheu o número 1, começa essa jornada com o sábio. Essa carta aqui. E eu queria que vocês vissem o desenho. Do que é o desenho do sábio? Que é uma luz aí na mente, né? É o sábio, é uma luz na mente, no mental. Essa é a carta do sábio. Essa carta diz o seguinte: o sábio, percepção de múltiplos pontos de vista e das proporções de realidade em cada um deles. É o momento do despertar da sabedoria e tal comprometimento com a verdade. Meta, verdade. Medo, engano. Risco, julgamento insensível. Virtude, sabedoria. Então, esse é o arquétipo do sábio. E o sábio é aquele que percebe, e não só percebe a partir do seu ponto de vista, mas de novas perspectivas, né? De múltiplos pontos de vista, de vários olhares. Então, o sábio é o que vê além, é o que vê não só com os seus olhos e não só com a sabedoria da sua mente, mas consegue perceber os outros múltiplos pontos de vista, de várias possibilidades. Então, a ideia aqui, para quem escolheu o número 1, é perceber o despertar dessa sabedoria e do comprometimento com a verdade, com a sua própria verdade. E não com o engano. Então, a pergunta aqui é: quais são os enganos que você tem contado para você mesmo ou se enganando? Qual que é a tua verdade? Sem entrar nesse julgamento insensível e sim se reconectar com essas virtudes que você tem, que é essa virtude da sabedoria. Mas não é essa sabedoria aqui, ela é uma sabedoria muito além da mente racional. É uma sabedoria com uma conexão muito maior que você, que sabe além e que vê outros pontos de vista. Então, quem escolheu um, se conecta com esse arquétipo. Vou tirar agora a carta de quem escolheu o número 2. A carta de quem escolheu o número 2 é o amante. E olha aqui o desenho dessa carta, o amante. É uma posição aí de lótus, de meditação, numa grande flor aí. O amante. Esse é o arquétipo do amante. Para quem escolheu o número 2, profunda e plena autoaceitação, que permite ao herói verdadeiramente integrar-se ao mundo. Momento de vivenciar a leveza e abertura às possibilidades da vida. Meta, felicidade.
Medo, perda do amor. Risco, frivolidade. Virtude, compromisso. Então, o amante é um grande amante da vida. Então, é essa autoaceitação plena de tudo que é. Por isso, dessa posição de meditação, né? A aceitação da vida como ela é aqui e agora. E essa integração de você mesmo com o mundo, entender que você faz parte de tudo isso. Então, o amante, esse arquétipo tem a ver com esse momento de vivenciar a leveza e abertura para infinitas possibilidades. E que não tem controle sobre isso. É simplesmente aceitação daquilo que é. Mas não só daquilo que é, mas da sua própria autoaceitação. Essa é a grande mensagem do amante, de que é esse arquétipo um grande apaixonado pela vida, né? E o grande aprendizado está aqui em se aceitar, né? Que é o grande medo, a perda do amor, mas esse amor só começa nesse amor e aceitação, amor próprio, aceitação de quem você é primeiro, para depois o mundo se conectar com esse amor que você sente por você. Então, esse é o recado aí desse arquétipo 2. E o compromisso está em ter esse compromisso com você mesmo. E vamos à terceira carta, para quem tirou aí quem escolheu o número 3, terceiro arquétipo, o destruidor. Então, esse aqui já quer causar. Diferente do amante aqui, a outra vai causar. Então, o que é o arquétipo do destruidor? E aí, eu queria que vocês notassem o desenho, ó, que é uma foice aqui no jardim, destruindo tudo, causando o destruidor. Vivência do desapego, deixando para trás tudo que precisa morrer para renascer. Momento de aprender a renúncia. Metamorfose. Medo, aniquilação. Risco, autodestrutividade. E virtude, humildade. Então, aqui, o recado desse arquétipo do destruidor é que sim, a gente precisa desapegar, sim, precisamos destruir aquilo que já foi e precisamos construir. Então, precisamos abrir espaço. Eu falo que esse é um ciclo de destruição, é um ciclo da respiração. A gente precisa sair o ar para poder entrar novo. Então, a gente precisa desapegar daquilo que foi construído, da nossa zona de conforto, de tudo aquilo que já foi, para que a gente libere espaço para o novo. Esse é o poder do destruidor, de recomeçar, de renascer, de renunciar a algo para que novas coisas entrem, para que abra espaço para coisas novas. E aí o medo é aniquilação ou autodestrutividade. Então a gente pode olhar isso não só, né, não só como o lado ruim de destruir, mas sim de reconstruir, de renascer. Esse é o lado positivo aí desse arquétipo. Mas com humildade, de que pode ser, você pode sim se reinventar, você pode sim reconstruir, você pode ser uma nova pessoa a partir do momento que você acredita. Então, existe essa permissão, essa possibilidade. Destruir, de desapegar para ser diferente. Então, esse é o terceiro arquétipo. Legal até aqui? Bom? Aí, ó, tem uns aqui. Isso, vamos causar, vamos pôr casa abaixo aí, construir tudo novo, vida nova. Meu 3 também, Rafa. Meu era o 3. Olha, gente, eu tô passada. Eu quero já participar desse jogo. É muito legal. Bom, sou suspeita, né? Que eu sou apaixonada. E pra gente fechar aqui o recado final, a gente tem, além desses, são 12 arquétipos, a gente tem os principais, os fundamentais, que são 4, que eu só tô virando aqui a cor para vocês verem, mas esse é a peça, esse é o pino do nosso tabuleiro. Então, quando a gente começa a jornada, aquela carta que eu li, as 3 cartas que eu li para vocês é só o chamado.
É só o começo da nossa jornada. A gente vai percorrer a jornada com essas 4 peças, que são as máscaras que tem a ver com o nosso chamado. Quem vai nos acompanhar ao longo de toda a jornada? Que é um desses 4 pinos. Então, vou pedir para você escolher agora uma cor. Então, amarelo, vermelho, azul ou verde. Anota aí qual a cor que você escolheu, porque isso vai ter conexão aí, vai te trazer um insight com a questão que você colocou. Então, mentaliza aí a tua questão, se conecta a ela, esteja aberto aí, mente, coração e corpo aberto para essa última conexão nossa aí da noite, que aí eu vou revelar agora qual é o arquétipo de cada uma das cores. Então, anotou aí? Escolhe uma cor. Isso, escolhe uma cor. E aí eu vou falar agora qual é cada uma das cores para você. Que é inclusive, ó, deixa eu mostrar para vocês. Cada uma das cores aqui é o nosso tabuleiro aqui, onde a gente vai marcando os pontos e fazendo toda a jornada, ganhando pontos aí ao longo do jogo do herói. Que a gente tem aqui, para cada pessoa que escolhe uma cor, vai caminhar com um desses tabuleiros ao longo do jogo. E aí vai ganhando pontos de coragem, confiança, maestria, compaixão, e vai aprendendo ao longo dessa jornada do jogo do herói. Então, agora eu vou ler para vocês. Primeiro, eu vou revelar agora qual é o caminho do amarelo. Quem escolheu a cor amarela, que é esse aqui, é o caminho do regente. Caminho do regente, aquele que rege o mundo com sabedoria divina. Vestir a máscara do regente significa assumir a postura e as atitudes de todos os líderes e sábios que já caminharam pela Terra. É o mesmo que canalizar a maestria dos aspectos supraconscientes do seu ser e que se escondem por trás dessa máscara ancestral. A sua energia primordial é a maestria. Então, para você que tirou o amarelo, eu te pergunto agora, desse caminho do regente, dessa sabedoria divina, o que é esse caminho, essa jornada, dessa máscara tem a ver com a tua questão, a questão que você colocou aqui para ser respondida. Então, vai fazendo o link aí dessas palavras com a tua questão e ver os insights que vieram a partir disso. Agora os vermelhos. Então, quem escolheu a cor vermelha? Vamos ver o que é. Vermelha, o caminho do guerreiro. Então, vamos agora, bravos guerreiros. O caminho do guerreiro. Aquele que age no mundo com o poder divino. Vestir a máscara do guerreiro significa se imbuir da coragem de todos os guerreiros e da sua capacidade de enfrentar os maiores desafios, em todos os tempos. É como inflamar o seu próprio coração com o ímpeto das lendas e deixar fluir a sua essência uma determinação inabalável, capaz de gerar atitudes de imenso poder e transformação. A sua energia primordial é a coragem. Então, você que escolheu o vermelho, agora faz esse link aí do que o vermelho tem a ver com a tua questão. Qual o insight que você recebeu a partir daí? A próxima cor que eu vou revelar agora é o azul, o caminho do peregrino. O caminho do peregrino, aquele que caminha pelo mundo com os olhos divinos. Vestir a máscara do peregrino é percorrer o caminho sutil da verdade única que permeia todos os caminhos existenciais a serem percorridos. O peregrino traz em si a confiança de todos os exploradores que já se arriscaram e se aventuraram pelos mistérios do mundo. A sua energia primordial é a confiança. Então, você que escolheu o caminho aí do peregrino, a cor azul, o que esse caminho tem a ver com a tua questão? Pensa nesse link aí dessa jornada, essas aventuras.
E por último, agora revelando a cor verde, o caminho do inspirado. Quem escolheu o verde, o caminho do inspirado, aquele que abraça o mundo com inspiração divina. Vestir a máscara do inspirado é o mesmo que se conectar com um estado de plenitude e iluminação, em sua própria consciência. Todas as epifanias, as visões grandiosas e o sentido de propósito que já emergiram na consciência da humanidade estão presentes no inspirado. Ele vivencia a compaixão a perceber a sua unidade com tudo e todos. A sua energia primordial é a compaixão. Então faz o link dessa compaixão e dessas palavras com a questão que você tirou também, se você escolheu o verde. Então, a partir desse link, dessas máscaras, que são os nossos arquétipos principais, você pode tomar aí alguns insights sobre isso. Então, no amarelo, regente, que é a sabedoria divina, o guerreiro é o poder da ação, o peregrino, que é a caminhada, aprendizado na jornada, na caminhada, e o inspirado, a inspiração de vida, aquele que inspira, que toma aí energia e inspiração de fora para realizar suas ações. Então, faz o link aí, vê qual insight que você tira dessa experiência, dessa carta do chamado, que é o início da tua jornada nessa questão, e mais esse arquétipo aí dessas cores para a sua jornada. Esse é o início do jogo, e aí a ideia é, a partir do longo do jogo, a gente trazendo mais e mais insights para poder conectar e trazer as respostas. Lembrando que são só ferramentas, né, lúdicas, assim como a constelação, né, que tem a sua beleza, do seu lado lúdico, são instrumentos para você se conectar com a tua sabedoria que já está aí. Ela já está presente, você já sabe as respostas. Então, na verdade, a gente só libera aí esse acesso do consciente para o inconsciente para que você acesse o que está aí dentro. Então, com certeza, aí hoje a gente tem uma grande T invisível nos conectando aqui e trazendo as respostas aí para quem escolheu as cartas 1, 2 e 3, as cores, já pode experimentar um pouquinho dessa experiência e trazer, espero ter contribuído aí para trazer algum insight para você e te apresentar novos meios, novas ferramentas para que você faça a sua jornada de autoconhecimento, né? Eu gosto de apresentar porque isso fez muita diferença, ainda faz muita diferença para mim e eu espero muito que faça aí na tua jornada também essa diferença. Já fez, né? Já fez muito. O pessoal está comentando aqui no chat e o pessoal está tudo sem perguntas, de tanto que todos ficaram passados ou compreendendo muita coisa aqui, né? Refletindo, então, muita coisa, né? Refletindo, né? Gratidão. Eu quero dar um recado para vocês. Desde quando eu entrei em contato com esse jogo, hoje foi um dia que eu tô junto com vocês aqui. Quem tá nessa aula, eu também tô aqui nessa aula, aprendendo junto com vocês, tomando tapa na cara junto com vocês. O meu... Já tomei várias. A minha carta era 3 e a minha cor era o vermelho, então coragem aqui para mim. E isso, assim, a Paty, ela faz esse trabalho e ela fez uma condição muito especial para os alunos do Em Sintonia com a Vida. Quando eu fui procurar a Paty, pedir para ela essa gentileza, né, de trazer esse conhecimento, ela trouxe um presente para os alunos do Em Sintonia com a Vida, que hoje está sendo estendido para quem está aqui nessa aula, e mesmo que não seja aluno do Em Sintonia com a Vida, mas veio aqui para essa aula, vai ser estendido para você o convite de participar de um jogo, né? Os jogos são feitos em grupos de 6 pessoas, né, Paty? Então, é bem assim, para ela poder dar atenção para cada pessoa, e também porque esse é o grupo ideal para participar e as pessoas contribuírem umas com as outras. E ela fez um presente aí, né, Paty? Uhum. Conta para eles aí. A gente hoje vai falar especificamente aí do jogo, né? Eu apresentei os 2 jogos para vocês.
O jogo do propósito, ele é jogado até 6 pessoas, e o jogo do herói também. Então, mas são ferramentas distintas. O que a gente vai falar hoje é sobre esse jogo aqui, então está disponível para vocês. E eu estou abrindo uma turma online no dia 16, terça-feira, dia 16 de abril. Das 7 às 10 da noite, a gente vai jogar juntos, essas 6 pessoas, estão super limitadas aí essas vagas para essa data. E depois do jogo, a gente vai agendar uma sessão individual para a gente poder montar o quebra-cabeça e fechar a tua declaração do propósito. Então, quem quiser sentir o chamado de participar aí dessa experiência e ter a sua declaração de propósito feita, vai ser super, super bem-vindo a esse barco aí, nesse barco com a gente, super bem-vindo. E aí, oferta especial aqui para quem está assistindo essa aula, a gente vai fazer o preço normal desse processo do jogo mais a sessão é R$400. E para quem estiver aqui junto com a gente, só para o pessoal em sintonia com a vida, o valor vai ser, a gente tem um desconto aí de R$100. Então, o valor vai ser de R$300 para o jogo, mais a sessão individual. Então, sair com esse processo aí já turbinado e alinhado no seu propósito de vida. Só o jogo já vocês pegaram agora aqui um pedacinho mínimo do jogo e já foi transformador, né? Eu já vou voltar agora repensando muitos aspectos da minha vida. Então, a gente vai ter a oportunidade de jogar juntos. Eu vou estar nesse jogo também, nessa turma. E a gente vai estar junto fazendo. Eu vou estar descobrindo muitas coisas do meu propósito também. E a gente vai poder discutir isso, né? Vai poder compartilhar. E depois, cada pessoa vai ter uma sessão completa com a Paty para entender e aprofundar certos aspectos que foram levantados aí. Então, é uma condição muito especial para quem está aqui na aula, né? E, enfim, são poucas vagas. Eu soltei aqui no chat o link de inscrição que está pelo Simpla. Então, se você já se conectou, já percebeu que precisa, que é algo que está no teu momento, vai lá no Simpla, lá é possível você... tem condições de parcelamento também lá, né, Paty? O Simpla permite isso, né? Sim, tá tudo lá já. No link tem tudo, fica mais fácil, né? E é isso, aproveitar essa condição. Eu vou ficar muito feliz se você entrar nessa turma comigo, que eu vou estar, porque a gente vai ter chance depois de trocar figurinhas, em sintonia com a vida, né? A gente vai poder fazer constelações específicas para o que acontecer, porque eu vou estar lá e vou vivenciar o seu processo junto com você. Então, vai ser muito bacana isso. Eu estou super esperando esse momento. E já tem essa data aí escolhida, né? Então, vai render, vai render. Vai render. Eu vou pedir para você colocar aí no chat o que você está levando dessa aula de hoje, né? O que foi importante para você. Coloca uma palavrinha aí para a gente saber, né, Paty? Escreve aí, vai ser muito legal para a gente. Eu quero muito ouvir os feedbacks aí. Se essa experiência toda foi útil para você, o que agregou. Vou ficar muito, muito feliz em saber aí o que você achou desse processo todo, desse movimento. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone agora e aproveitar esse momento que a gente está junto. A gente tem bastante gente aqui. Nossa, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Se dá pra gente saber. A gente tá com umas 40 pessoas. Não posso deixar de tirar uma cartinha hoje desse aqui. Que foi o que nos conectou aqui. Então, e até para apresentar aí para quem não conhece, são as minhas cartinhas de constelações sistêmicas, minha autoria. E está disponível aí nas livrarias todas, online, nas lojas, e totalmente conectado aí com o nosso campo das constelações. Né? A primeira ferramenta aí lúdica de jogos das constelações sistêmicas, tá? É muito bacana porque ela ensina, né, nessa caixinha vem uma indicação, né, umas instruções de como utilizar esse processo para você mesmo. Então, que é um exercício sistêmico, né? Mas já dá para você não só
fazer o exercício sistêmico, mas também se conectar com o campo de cura, esse campo todo que a gente falou aqui de transformações das constelações sistêmicas. E para quem está em sintonia com a vida, dá para usar muito essas cartinhas no último módulo, né? Naquela parte dos bonecos que eu ensino a conexão com os bonecos. Então é muito bacana mesmo. Você quer falar, Má? Vi que você abriu sua câmera aí. Quer falar pra gente? Pode falar. Tá no mute. Agora. Deu. Agora sim. Então, eu achei incrível. Fiquei muito surpresa, assim, espantada. Eu tô na sala aqui, o pessoal tá assistindo o filme e eu tô assistindo. Deixa eu sair daqui. Nossa, incrível. Que ferramenta super poderosa. Muito surpresa. Que bom. E agradecida. Muito A Má legal. colocou aqui que ela achou incrível, que ela conseguiu ver onde é que estava presa a energia dela. Achei isso. Porque assim, o amarelo tem tudo a ver comigo. Tudo, mas eu escolhi o vermelho. Igual o Rafa. Então, assim, alguma coisa está errada. Eu acho que assim, eu sou o vermelho e minha energia está canalizada no amarelo. E aí agora eu só tenho que saber como é que eu vou resolver isso. Vem pro jogo com a gente, participa da turma que você vai conseguir entender, ter clareza, né? A respeito disso. Acho que vai ser bem bacana. Ferramenta é o que não falta aqui. Então, eu vi. Muita coisa legal. Isso aqui só o aperitivo. Tem muita coisa aí pra gente revelar. Né? A gente descobrir juntos e assim, se fez sentido, ótimo. Já é um sinal que a tua abertura tá total para esse processo. Eu falo que é um chamado, né? É um momento, é um chamado. Então, precisa fazer sentido. Sim. Então, se fez sentido, se despertou algo aí, né? Eu digo até que se incomodou, né? Tem uma amiga que fala assim, nossa, se incomodou, se sacudiu de alguma forma, pega que é seu. Então, acho que essa é a ideia aqui. Tem, né? As nossas ferramentas aqui não são só, né? No sentido de, tá tudo bem, confirma, não. Às vezes é o que a Cris falou, é tapa na cara mesmo. Eu já levei, eu já nem sei quantos tapa na cara eu já levei com esse processo. Então, isso é legal porque é surpreendente, não é algo que a gente espera, é algo que a gente precisa. Sim. Rainha do tapa na cara. Com todo amor e carinho, com toda a delicadeza do mundo, mas a gente precisa dessa conexão, né? Isso tudo a nossa abertura que traz. Então, a gente precisa dessas respostas que estão aí. Então, a gente está acessando muita coisa muito rica aqui. De gratidão aí pela abertura. Com certeza, muito rica mesmo. Eu agradeço. Eu quero finalizar esse nosso dia de hoje, que foi tão incrível. Vou repensar minha vida. Eu acho que todos nós. Mas é isso que eu adoro nos jogos, né? Que a gente vem assim, até para criar expectativa. A gente vem assim, não, é só um jogo, é tranquilo, vai lá ver, vamos jogar, vamos brincar de tabuleiro. Aí quando a gente vê, a gente vai e começa, né, através dessa brincadeira, a gente vai acessando aí as brincadeiras as nossas maiores verdades. Então o jogo tem esse poder de nos trazer esse estado, né, da criança sem muita resistência, sem muitas defesas. A gente vai vencendo essas defesas. Um mecanismo de defesa do nosso ego, que é uma coisa tão incomum aí, tão que nos protege, ao mesmo tempo nos impede de acessar quem a gente é. Então, esse é o poder e a simplicidade desse processo. Bacana, bacana.
Eu quero agradecer muito, o pessoal tá falando gratidão aqui. Quero dar um recado, ó, para quem não é aluno do Sintonia com a Vida e quer aproveitar esse desconto por ter ficado aqui até o final, a gente vai deixar até amanhã essa oferta disponível para vocês, tá bom? Para quem é aluno do Em Sintonia, até sexta-feira para decidir, para poder se preparar para o encontro e o jogo que vai ter no dia 16, tá? Então esses são os valores com a oferta bem especial do nosso coração para vocês que estão aqui participando. Quem faz parte da comunidade, eu honro todo mundo que faz parte da comunidade Sintonizados, né? Por isso que tem um maior espaço para tomar essa decisão. E quem também é aluno do Sintonia vai conseguir rever essa aula, revisar, refazer esse exercício, porque vai estar lá disponível na área de membros, tá? E aí eu aviso para vocês, eu ou a Cris, a gente avisa para vocês lá nos grupos quando que o vídeo vai estar disponível, tá bom? Um beijo, Paty. Gratidão imensa por você ter disponibilizado sua luz. Vamos mais vezes. Vamos fazer mais vezes. Gratidão a todo mundo que veio participar. Depois conta pra gente o que mudou pra você. A gente vai adorar saber. Manda inbox lá no Instagram, no meu, da Paty, né? Que é @PatyCalazans, com Z e S no final. E Y, né, Paty? Paty Calazans. Ela vai adorar saber, vai adorar, ela vai te responder, tenho certeza. E segue a Paty também, né? Vai lá e segue ela no Instagram. Beijo, todo mundo. Beijão. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Gratidão, tchau. gratidão. 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 Jogo de propósito aí. Ó, cartinha, somos todos um, somos todos um. Ah, é verdade, a carta que saiu. Somos todos um. Legal. Não deixa de dar tapa na nossa cara. Até no último minuto. Eu vou jogar aqui de novo o link do Bitly para quem quiser entrar. O link tá aí, tá? No final. Mesmo que você clica aí nesse link para abrir a página para você ter ele aí com você e tomar a sua decisão. O jogo vai ser online, viu? Então você, Ana, que tá nos States, pode participar também. Vem. Tchau. A gente se vê no dia 16. Tchau. Beijo. Até dia 16, gente. Até.